Mas hoje eu vejo muitas pessoas removerem porque a técnica mudou muito, né? De 10 anos pra cá, a qualidade de tinta também mudou bastante. Então, as tintas de antigamente, elas abriam muito, expandiam, muitas escritas não conseguem ser visíveis, né? Olá, seja bem-vindo a mais um MyCast, a nossa comunidade da área da saúde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e também um pouquinho polêmico. Vamos falar sobre remoção de tatuagem. E para isso, eu trouxe uma especialista na área. Estou aqui com a Mariane Moreira Branquinho. Bem-vinda, Mariane. Obrigada. A Mariane, gente, ela é farmacêutica, especialista em estética e atua na área de remoção de tatuagem. Então, ela vai trazer um pouco desse assunto que nós vamos tentar abordar o máximo possível. Vamos tentar falar de diferenças de tatuagem, de coloração, se dói mesmo ou não, como é que funciona isso e até de valores. Então, não perca o nosso episódio, então vem com a gente. Mari, eu queria que você... Pode chamar de Mari? Por favor. Mari, eu queria que você contasse pra gente como que você parou nessa área de remoção de tatuagem, né? Porque normalmente a gente associa a farmacêutico, quem vai ficar ali, né? Na farmácia ou numa indústria. Agora, remoção de tatuagem, teve alguma questão pessoal? O que deu, assim, você falar, vou pra remoção de tatuagem? Bom, começou com as minhas próprias remoções, né? Eu tenho 4 tatuagens que eu removo. E são tatuagens, assim, que foi feito quando eu tinha 15 anos. É uma idade boa, pá? É uma idade excelente, porque aí tem muito cliente que fez com 15 anos. E eu comecei nesse processo aí de remoção. Eu comecei removendo 4 tatuagens e só tinha uma empresa em Goiânia que fazia esse serviço. Então, essa empresa não explicava muito bem como funcionava o processo de remoção. Falava de 10 sessões, queria que a gente fechasse pacote com 10 sessões. E, vamos lá pra dentro e vamos fazer. Não explicava, não tinha um contexto. E eu achava aquilo muito estranho. E aí, passou um tempo, eu também tinha drogaria nessa época. E era escrava de balcão. Então, chegou um momento que... Era farmacêutico comum. O padrão, né? O padrão. E eu trabalhava muito, não tinha férias, não tinha final de semana. Então, isso... Eu falei, não, eu quero sair dessa via. E eu fiz pós-graduação em estética. Então, quando eu entrei na área da estética, eu vi um leque muito grande de oportunidades. E na minha área, assim... muitas pessoas correm para a região de botox, preenchimento, exatamente, né? Que é mais rentável, vamos dizer assim. E eu nunca gostei. Eu tenho várias especializações de harmonização, mas para mim não era algo que eu gostava de fazer. Então, como eu já tinha essa ligação com a remoção, eu não cortava meu cabelo curto, porque eu tenho uma tatuagem na nuca que me incomodava, não queria que as pessoas vissem. Então, por muito tempo, eu falei, vou trazer isso para estética. E aí eu entrei numa clínica de estética, entrei como estagiária, só para ter entendimento e tal, como funcionava. Assim, aceitei um salário bem baixinho para começar. Que, assim, foi difícil, mas depois de 3 meses eu virei sócia dessa clínica. Aí eu levei a remoção de tatuagem para lá e a gente começou a trabalhar com remoção também. Depois veio a pandemia, aí a gente fechou a clínica, vendeu a clínica. E eu resolvi fazer um consultório, né? Não uma clínica que outros profissionais atendessem. Onde só eu atendesse e fosse só remoção. E só remoção. Tinha depilação naquela época também a laser, porque os lasers são muito parecidos, muito semelhantes. Mas aí a gente foi nichando até chegar ao ponto só de remoção de tatuagem. Mas a máquina da depilação a laser e da remoção são outras, né? São diferentes. Por mais que seja o mesmo comprimento de onda, mas o tempo de exposição de luz na pele, sobre a pele, são totalmente diferentes. No entanto, que se a gente pegar um laser de depilação e fizer em cima de uma tatuagem, a gente queima a tatuagem. Queima ali a pele da região da tatuagem. Então, tem que tomar bastante cuidado. Quem faz depilação e tem tatuagem. Entendi. E que normalmente, né, são as tatuagens mais, por curiosidade, mais removidas, assim, é nome de ex? Essa tá no top 3, né? O nome de ex. Mas hoje eu vejo muitas pessoas removerem porque a técnica mudou muito, né? De 10 anos pra cá, a qualidade de tinta também mudou bastante. Então, as tintas de antigamente, elas abriam muito, expandiam, muitas escritas não conseguem ser visíveis, né?
E hoje a técnica é fine line, é mais superficial, é um traço mais fino, mais sutil. Hoje é mais artístico mesmo. Então, muitas pessoas estão removendo para fazer o estilo mais recente. Mas, assim, tem vários clichês aí que a gente tira. Estrela no ombro, que não é mais... borboletas. As borboletas. Se minha mãe tivesse deixado eu com 15 anos, eu seria sua cliente hoje provavelmente. E me explica um pouco como funciona esse processo de remoção de tatuagem. Bom, o processo de remoção é totalmente diferente de fazer a tatuagem, né? Porque fazer a tatuagem é colocar tinta sobre a pele através de uma agulha, de um pertuito. Agora, o caso da remoção, a gente trabalha com todo o sistema imunológico envolvido. Então, o laser ele é uma ferramenta de quebra daquele pigmento em partículas menores e é o corpo quem faz a eliminação via sistema imunológico, processo de fagocitose. Então, é tudo, a gente envolve todo o sistema do corpo. Então, é bem mais complexo. Então, assim, por exemplo, eu imagino que em que região da pele que fica normalmente a tatuagem? Epiderme? Derme. Na derme. Na derme. Tá, então aí a tatuagem tem que ir além dela para quebrar? O laser ele tem que entrar ali na derme, então ele tem que ter uma capacidade de profundidade bacana, né? Que não tem problema pro laser. Mas, por exemplo, o caso de micropigmentação. A micropigmentação foi feita para ficar na epiderme, então ela para sair sozinha ali com 1 ano, ou 1 ano e meio no máximo. Só que peso de mão no ato de fazer acaba tornando-se uma tatuagem porque é implementado na derme. Então, a gente hoje tem remoção de micropigmentação, tanto de sobrancelhas quanto capilar, que são casos assim, pessoas que perdem o cabelo e tentam simular... Capilar. As pessoas tentam simular cabelo e acaba que depois expande e fica muito artificial. Então, as pessoas optam por remover depois. Então, nesses casos, era para sair sozinho, porque era para estar ali na epiderme. Mas não, foi implementado na derme, então se torna uma tatuagem. Então, assim, para remoção de tatuagem, para saber se, por exemplo, se uma tatuagem vai ser mais fácil ou não, um dos fatores, pelo que eu tô entendendo, é o peso da mão de quem tatuou. Peso da mão de quem tatuou. Até porque no próprio peso de mão, a gente também tem lesão de epiderme. Então, muitas tatuagens que chegam pra gente já tá lesionada, já tem hipertrofia ali. Então, você passa a mão na tatuagem, você sente aquele alto relevo. Alto relevo. Exatamente, porque foi peso de mão ali. Então, e o ideal era não sentir isso. Não sentir. O ideal é passar a mão e não sentir nada. É só ver a tinta sobre a pele. Então, o tatuador que às vezes acha que tá fazendo um favor de falar, agora vai ficar pro resto da vida. Deus me livre. Corre dele. Corre dele. Corre dele. Entendi. Então, assim, aí faz a parte da quebra da tatuagem e além desse fator do peso da mão, tem outras coisas que influenciam na remoção da tatuagem? Tipo assim, tatuagens que são coloridas, por exemplo, são mais difíceis que pretas, né? Eu ouço isso, não sei se procede ou não. Procede, porque a gente tem comprimentos de ondas específico para cada tipo de cor. Então, tatuagens pretas é o que a gente mais tem facilidade em remover. Agora, tatuagens coloridas, hoje no Centro-Oeste a gente é a única empresa que conta com laser próprio para remover roxo, verde, azul, que é um comprimento de onda específico, que é o laser de rubi. Então, hoje no país, que especializado nisso, só tem 3 empresas que têm esse tipo de laser. Então, é muito mais difícil, é mais agressivo para a pele também. E o intervalo entre as sessões tem que ser maior, porque lesiona muito a epiderme. Então, entendi. É mais complexo, sim. É que eu fico pensando, assim, que no meu senso, de quem não entende nada do assunto, que o preto talvez seria mais difícil, por ser uma cor mais escura. Mas ele tem mais absorção de energia, principalmente. E o laser, que é mais comum no mercado hoje, que é o comprimento de onda Nd:YAG, que é 1064 nanômetros, ele é o mais compatível por lesionar menos a pele e por ter mais afinidade com o preto. Então, por isso, o preto ele absorve mais energia, igual a gente tiver uma roupa toda preta e sair no sol. A gente vai ter uma absorção maior ali de calor. Entendi. E se a gente tiver de branco, a gente não vai absorver tanta energia. Entendi. Então, quanto mais escuro, mais absorve, mais quebra e mais facilidade em remover. Cara, que interessante. Por isso que a tatuagem, quando vai ficando mais clara, é mais difícil de remover do que quando é escura. Eu começo a brincar, assim, falo pra muita gente, tatuagem escura, se eu chamar o picolezeiro da esquina, ele sabe remover. Eu ensino ele como disparar, ele sabe. Agora, quando vai ficando mais clara, muitas pessoas não sabem como intervir numa tatuagem clara. Por isso que a maré deve ser horrível. Exatamente. Deve ser horrível. E aí, além da cor, da força do tatuador, tem outro fator que pode... Olha, a quantidade de tinta, então a gente tem tatuagens que são muito mais pigmentadas, né? Que tem mais carga pigmentária. Profundidade também, porque tem tatuadores que colocam numa camada da derme mais profunda, outros na derme mais superficial. Então, quanto mais superficial, mais fácil o processo de remoção.
E também o sistema imunológico de cada pessoa, né? Então, por isso é difícil a gente dosar, falar tantas sessões para remover a sua tatuagem. É impossível prever isso, porque o sistema imunológico cada hora tá de um jeito. Então, essa previsão, essa previsibilidade, infelizmente, não tem como fazer. Mas, Mari, existe um padrão, assim, que você fala assim, ó... mesmo que mude de sistema imunológico, vamos pensar que eu tenho uma tatuagem preta, por exemplo, que o tatuador foi dosado na mão, entendeu? Tá ali na derme. E quantas sessões uma tatuagem? Varia também o tamanho? Varia a parte do corpo também e tamanho, né? Por conta do recolhimento de tinta, da quantidade de tinta que o corpo vai ser preciso ali para recolher. Mas, por exemplo, membros distais, pé, mão, né? Distais mais distante. Da caixa torácica ali, a gente tem um processo cicatricial mais demorado e também um recolhimento um tanto quanto mais lento, né? Do que em outras partes, como no tronco, por exemplo. E faz sentido, né? Porque se quebra ali, tem que ter todo um processo circulatório para tirar, né? Então, é mais distante do que no tronco. Assim, a mais difícil eu falo abaixo da linha do joelho. Tudo que é abaixo da linha do joelho é mais complexo. Porque tem todo o retorno venoso. O corpo, ele faz esse recolhimento de tinta e leva ali para os gânglios linfáticos, que está localizado na região de pescoço, axila e região de virilha. Então, para o corpo fazer todo esse retorno, né, de recolhimento, é mais lento quando a região abaixo do joelho do que, por exemplo, nas mãos. Mas mais ou menos quantas sessões, assim, para uma tatuagem média, tatuador dosou a mão, preta, quantas sessões você faz assim, ó, menos que, por exemplo, sim, você já falou que são várias sessões, então eu duvido que seja uma. Fala assim, Rafa, uma sessão é impossível. O mínimo é X. Olha, a gente já tirou tatuagens com 2 sessões. Só que foram casos bem específicos, tatuagens antigas, que naquela época a tinta não era em nanopartícula como é hoje. Então a tinta era uma qualidade ruim, porém é totalmente fora da curva. E de 1.500 atendimentos a gente conseguiu isso 2 vezes. Nossa. E não foram 2 sessões em 2 meses. Foram 2 sessões em 1 ano e 2 meses. Então, o que eu falo para as pessoas não foque muito no número de sessões, ensina um tempo. A gente, para remover uma tatuagem, igual você mencionou, a gente está falando de entre 1 ano e meio e 3 anos de remoção. Então, não é a quantidade de sessões. Depende também do intervalo que a gente dá de tempo entre uma sessão e outra. Então, se a gente fizer uma sessão e der 60 dias de prazo para a próxima sessão, a gente vai ter um resultado. Se a gente fizer uma sessão e aguardar 6 meses para a próxima sessão, a gente tem outro resultado. Porque o corpo continua fazendo a expulsão de pigmento. Então, varia aí de uma tatuagem média, como você mencionou, de 6 sessões, 10 sessões. Ficou padrão e comercial vender 10 sessões. Só que não tem nada na literatura, nada em artigo científico que fala que são 10 sessões para remover uma tatuagem. E as pessoas hoje em dia erram muito por isso, porque as pessoas entram na área, muitas vezes tem ali um manuseio do laser que compra, mas não fazem curso, não se especializa nisso. E aí começa a fazer venda de 10 sessões aí, uma sessão a cada 30 dias. Isso acaba com a epiderme e lesiona muito a pele. É interessante porque a saúde, assim, ela não pode ser tão comercializada igual as pessoas às vezes querem, né? Então, tipo, pegar a pessoa e vender como se fosse um pacote. A gente vê muito essas questões na odontologia, né? Todo mundo padrão, todo mundo dente quadradão, tudo. Mas não é, né? Cada corpo reage de uma forma, cada local de tatuagem, cada tatuador, cada história, cada micropigmentação, é variável. Então, tudo que as pessoas tentam dar uma regrinha, eu fico meio desconfiado. Na área da saúde, né? Serve para todo o resto. Sim. Mas na área da saúde eu acho que tem que ter esse cuidado. É engraçado essa parte, né? Porque, assim, na legislação hoje não tem falando que só profissionais da área da saúde podem trabalhar com laser. A gente não tem legislação para o laser de remoção. E isso é muito ruim, porque as pessoas da área da saúde têm mais cuidado do que as pessoas que não são da área da saúde. Então, as pessoas colocam muito grana na frente do que é um benefício ali para aquela pessoa. Então, isso é muito complexo na nossa área. O que eu vejo, assim, da área da saúde, né? Tá defasado, né, gente? Se alguém tá assistindo, a gente tá precisando atualizar todos os conselhos, tá precisando dar uma atualizada boa, né? Então, assim, algumas coisas estão sendo atualizadas, a gente tá acompanhando, mas falta. E essa questão de legislação, eu acho que vai cair em só um parênteses aqui para quem é da área. 2 coisas. A área da saúde vai tentar e os dermatologistas vão tentar monopolizar. É outra garantia. Certeza. É outra garantia. É outra garantia. Não importa se você fez um curso, se você não sei o quê. Se ele só saiu da faculdade, pegou o diploma e vai querer ser especialista. Então, isso é um desafio que realmente precisa dessa regulamentação, né?
Mas como não existe, qualquer pessoa faz. Aqui no Brasil, quando não tem nada falando que não pode, todo mundo utiliza a brecha que pode, né? Exatamente. Então, isso é muito comum e é muito ruim pra gente, de um modo geral. Porque os clientes que chegam até mim, por exemplo, já com pele lesionada, chegam muitas pessoas que fizeram 2, 3 sessões em outro lugar e já chegam com a pele com queloide, com cicatrizes. Então, não sabem que existe hoje no mercado laser com Anvisa e laser sem Anvisa. Laser falsificado e laser que tem... Não, mas pode isso? Aí você vai poder, não pode, né? Não deveria, de forma alguma. Agora, existem e a fiscalização é muito pequena nessa área. E... acaba que as pessoas, o cliente, o consumidor final, muitas vezes olha o preço, né? Então, e aí, sai aí com a pele lesionada. Às vezes, aquela pessoa não sabe nem o que tá fazendo. Às vezes, faz de qualquer jeito. Que a gente sabe que existe em todas as áreas. Mas nessa área específica também alto esse risco aí. Eu vi umas pessoas que fizeram e saíram com muita queloide. Provavelmente foi nesses processos, né? Sim, o laser ele tem poder de quebra de pigmento, mas ele também tem poder de lesionar bem a pele. Então, isso vai de dosagem de parâmetros na hora de fazer o laser, de um modo geral. Espaçamento entre sessões de tempo e também do cuidado da pessoa no pós-procedimento, né? Que é muito importante, é fundamental. E por que assim, esse espaçamento? Você falou assim, nossa, até 1 ano e meio, assim. É porque isso depende do organismo mesmo para fazer essa... Depende do organismo. O sistema imunológico, se a gente fizer hoje um check-up com você e ver como está seu sistema imunológico, você sai daqui, pegou um elevador, alguém espirrou ali dentro e tinha um Covid. Então, o sistema imunológico já vai mudar, já não vai ser daquele jeito mais. Então, é muito difícil da gente fazer esse balanço. E a gente também está vivendo numa era onde as pessoas, assim... fazem uma cirurgia plástica ontem, hoje já quer fazer uma outra coisa. Então, o corpo já está lidando com algumas coisas e a gente está colocando outras para ele lidar. Então, tudo isso é muito complexo. Agora, o intervalo entre as sessões é fundamental para um bom resultado, de um modo geral. E muitos não querem dar esse intervalo de tempo. Nem a pessoa que está removendo e nem o profissional. Porque o profissional quer dinheiro e quem está removendo quer que saia rápido. Não tem uma pessoa que chega e fala, não tem problema, pode ser daqui 10 anos. Todo mundo quer para ontem. Exatamente. É assim, eu vou casar daqui 2 meses, o que você faz? Nada, né? Faz uma maquiagem. Faz uma maquiagem. A gente faz uma sessão e dá uma maquiada em cima, meu amigo. Você aguentou até agora, agora você aguenta. Tinha que ter me procurado 1 ano e meio antes. Qual o melhor momento, então, para tirar a tatuagem? 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio atrás. Fica a dica. Então, e nesse intervalo, né? Além de você ter que lidar com os pacientes, com essa questão da ansiedade, sim, né? Porque fica ansioso, gente. Se eu vou tirar a tatuagem... Eu não sabia que demorava esse tempo todo. Porque eu também não fazia ideia do processo de tatuagem, porque eu também não tenho nenhuma tatuagem. Então, assim, não tem nenhum arrependimento. Obrigado, mãe. Então tem isso, assim. Espero um dia conseguir fazer, se minha alergia à tinta melhorar um pouco. Mas essa questão do tempo, né? Como normalmente você lida com o paciente em relação a essa ansiedade dele, né? Fala, meu amigo... Não tem o que fazer, é esperar, é nessa explicação. Porque eu acho que às vezes ele pode tentar tomar meios. Por exemplo, se você procurar remoção de tatuagem no Google, vai aparecer chá, vai aparecer a pomada milagrosa, uma menina que até viralizou, não sei se vocês viram um tempo atrás. Ela removeu a tatuagem, o creme. Mas ficou com uma queloide incrível, assim. Ela tinha uma borboleta aqui. Depois vocês pesquisem aí pra não expor a coleguinha. Ela pôs aqui e tinha uma borboleta. E aí removeu a tatuagem, mas ficou assim, um trem desse tamanho de queloide. Exato. Queimou, né? Porque aí é com ácido, né? Então acaba que ele também tem uma degradação de proteína. Então vai ter ali uma lesão naquela região. Agora, o laser é o recurso mais indicado, mais usado e mais seguro para remover um pigmento. Agora, essa questão de ansiedade, todo mundo tem. Isso não tem como. E por isso eu não cobro o pacote, por isso eu não fecho o pacote. Eu deixo as pessoas muito à vontade com essa questão de vir fazer o procedimento e pagar por ele, pronto. Isso mostra para a pessoa, até dá uma credibilidade, porque eu, como empresário, eu preciso ali do dinheiro todo mês. O pacote seria muito melhor. Seria muito mais rentável, seria muito melhor, porque tem pessoas que... acabam deixando, tinha que voltar esse mês, não, vou deixar para o outro mês. Então, para mim, como empresária, seria muito melhor. Porém, eu vejo isso e falo, olha, então, para você ter uma ideia, se eu recebo de você por sessão, quando você volta daqui 3, 4, 5 meses, para mim não seria rentável financeiramente. Então, isso mostra para as pessoas que a gente está ali junto. Eu quero mais preocupado tanto com a saúde, ela, a qualidade do que, serviço. De fato, com dinheiro. Né? Que legal. Isso é bem bacana. E em relação a remoção com laser. Então, assim, é o único meio que tem hoje para remoção de tatuagem, né? Existem alguns outros meios, mas que não
tem literatura para isso, como, por exemplo, despigmentação química. Tem algumas pessoas que utilizam da despigmentação química, ou também de forma cirúrgica, né? Que era feita a ablação, as pessoas pegavam... Nossa, mas aí uma raspagem, destrói a pele. Então, hoje o laser é o meio mais seguro e mais eficaz para isso. E que lesiona, não tem, muitas vezes, quando a gente faz a forma correta, quando tudo acontece como a gente quer, porque o corpo pode reagir de qualquer jeito, a qualquer momento. Mas quando faz exatamente o que a gente quer, não tem lesão na pele. A gente consegue o processo de remoção completo com a pele íntegra. E uma pergunta, e diferentes cores de pele, tem mudança? Porque eu fico pensando, cara, por exemplo, uma pessoa negra, para fazer uma remoção de tatuagem, será que a pele vai ficar mais esbranquiçada porque queimou ali ou não queimou? E numa pessoa branca, vai ficar meio esverdeado? Então, essa é coisa que eu começo a pensar. Isso sim, o laser, ele tem... O alvo dele é pigmento. Então, ele não quer saber se é pigmento da tatuagem, da pele. Ele vai despigmentar. Então, eu falo isso muito assim. Pessoas que têm fototipos mais altos, que têm mais melanina na pele, a pele vai se tornar um alvo. E o nosso alvo é a tatuagem. Então, o que a gente tem que fazer ali para evitar que a gente mate o melanócito, para não ter uma despigmentação branca ali na região? É o intervalo entre as sessões. Mais uma vez. Então, quanto mais melanina tem ali na região da pele, maior é o intervalo entre as sessões. Quanto maior o intervalo, menos chances da gente atingir mais aquele melanócito e ter morte dele ali naquela região. Entendi. Bacana. Agora, de pessoas brancas não ficam verde. Não fica verde. Não. Eu falei, cara, vai ficar uma marquinha verde, assim, ó, bem clarinha, assim, bate numa luz neon ali, vê o verde na tatuagem. Não, até que pessoas brancas não, porque são mais fáceis, né? Porque tem menos melanina, então a pele não se torna alvo. Então a gente consegue uma direção melhor do laser ali na tatuagem. É bem mais fácil. E tem diferença entre lasers para remoção de tatuagem? Muita diferença. Existem os lasers que são para pigmentos pretos, vermelhos e derivados, que é 99% do que está no mercado hoje. E a gente tem laser comprimento de onda de alexandrite, por exemplo, que é 755 nanômetros, e rubi, que é 694 nanômetros. Esses dois já são muito difíceis de conseguir, não são comercializados mais no país. Então, tem que comprar de quem tem, porque tinha liberação da Anvisa naquela época. E hoje, se a gente estiver falando de um laser de alexandrite, a gente está falando de um laser de 1.800.000. Então, nossa, baratinho. É bem complexo. E a gente também tem a diferença de laser em picosegundos e nanosegundos. O laser em picosegundos, que é o caso do alexandrite, ele é um laser que ele tem uma quebra maior. Então, com menos sessões, chega-se no resultado. Porém, é uma plataforma de alto custo. E isso tem que ser repassado no valor da sessão. Então, hoje no Brasil, tem uma pessoa só, uma empresa apenas, que trabalha com esse tipo de laser. E que é referência do Brasil todo, que são amigos nossos. Um abraço aí, Hel Tatu, Giancarlo. É assim, que é a referência que a gente segue. É uma pessoa assim que é muito íntegra, pessoal muito ligado à área da saúde, está fazendo mestrado em fotônica, finalizando. Então, tem muito conhecimento sobre laser e que nos auxilia bastante aí nessa jornada. Então, eu imagino que quanto mais... caro o equipamento, mais moderno, investimento mais alto, tem que ser repassado também, né, gente? Não tem como, né? Mas aí, por exemplo, a área de atuação dele, tipo daquela... Que é tipo umas ponteirinhas, né? Sim. Que eu já vi, assim, parece umas ponteirinhas. As ponteirinhas são maiores, menores, quanto mais moderno é o equipamento? Quanto mais moderno é o equipamento, não se troca a ponteira. É a mesma coisa. Na tela. É na tela que a gente muda a programação. Aquele que troca a ponteira é laser compacto. Então, a gente tem os lasers compactos, que são os pequenininhos, de carregar mesmo. E as plataformas, que são maiores. Hoje, no consultório, a gente conta tudo com plataforma. Então, a gente tem plataforma para remover preto, para remover o laser de rubi, para remover azul, verde. Essas plataformas, elas são mais seguras. Elas entregam energia linear. Então, a gente consegue um processo de remoção mais seguro, mais eficaz, com menos sessões e preservando mais a pele. Agora, o laser compacto, ele agride mais a pele e não tem tanta seletividade de pigmento. Então, tem muita dispersão. Então, quando é aplicado sobre a pele, não vai diretamente, exclusivamente encontrar o alvo, que seria a tatuagem. Então, a gente tem muitos tecidos adjacentes ali que levam a energia do laser. Então, por isso que a gente tem hipocromias e cicatrizes, principalmente voltadas a laser compacto. Laser de plataforma, a gente tem mais segurança. O que eu acho difícil, assim, é para uma pessoa comum, assim... pessoa que nem eu, um leigo, que chega lá e fala assim, eu quero remover uma tatuagem. Primeiro, a gente não sabe qual laser que vai ser usado. Normalmente, essa informação não é passada. Não. E segundo, se passar, a gente também não sabe. Existe... a gente não tem essa informação. Então, assim, se eu fosse hoje, vou remover tatuagens. Tem alguns que você fala assim, Rafa, tem esses 3 lasers aqui que
você confia que vai dar certo? O primeiro ponto que a gente tem que analisar é que se o laser tem Anvisa. Porque hoje no mercado, a gente tem pessoas aí que trabalham com laser sem Anvisa, que custa 15 mil reais. E a gente tem pessoas que trabalham com o mesmo laser compacto, vamos dizer assim, que com Anvisa, que custa a partir de 80 mil reais. Então, desconfie quando o valor está muito abaixo. É um ponto. Porque realmente quem trabalha com equipamentos bons não trabalha com preço baixo, porque o investimento é muito alto. No consultório, a gente também trabalha com laser ablativo, que é o laser de CO2, para potencializar o efeito da remoção. Então, é muito difícil hoje na era digital a gente falar isso tudo por WhatsApp. Então, eu sempre falo para as pessoas, venham, conheçam, venham passar por uma avaliação. Eu sempre apresento todo o meu consultório, apresento todos os meus lasers, explico o que cada um faz para as pessoas terem esse entendimento. Então, quando as pessoas, o profissional está te escondendo algo, aquele profissional que fala, não, vem, só entra e vamos fazer, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio aí de entender que, às vezes, esse profissional pergunta o nome do laser. Tem pessoas que falam, meu laser é ND YAG. ND YAG não é marca. ND YAG é como se fosse assim, que carro você tem? Eu tenho uma caminhonete. Entendi. Entende? Então, assim, não, eu tenho uma S10. Então, você está falando a marca do seu carro. Então, por exemplo, eu trabalho com laser Spectra. Então, essa é a marca do meu laser. Então, ele tem uma segurança porque ele é um laser de plataforma, é um laser grande. É um laser que tem uma entrega de energia linear. Tem Anvisa. Tem Anvisa. Tem Anvisa, tem Metro. É uma plataforma cara. Plataforma de 700 mil reais. Hoje, investimento no consultório, a gente tem só em laser para remoção cerca de 1,5 milhão. Nossa, então, é muita grana. É muita grana, é muito investimento. Fora o tempo de estudo, de aprendizagem, de pós-graduação, de todo o resto. Especialização de modo geral. Hoje, assim, uma especialização boa, para quem é referência da área, eu estou numa especialização internacional agora. Mas é na faixa de 20 mil reais. Então, eu tenho 4 especializações, estou na minha 5ª agora com o pessoal de fora. Então, não é fácil. Não, realmente tem um custo, né? E aí, qual que você acha que são os principais desafios para quem quer remover a tatuagem? Mas não só fazer uma observação, você falou para a pessoa ir lá e conhecer e mostrar. Eu achei isso muito interessante porque nós falamos alguns fatores que mudam, né? O tempo da tatuagem. Não tem como você mandar isso pelo WhatsApp. Você não sabe o relevo da tatuagem, você não sabe nada. Exato. O local certinho. Então, assim, a consulta inicial, que acaba sendo ali meio que uma consulta inicial, onde faz uma anamnese, saber se a pessoa tem pressão alta, sistema imunológico. O que é, velho? Você, né, chegar aqui e vai fazer... usa Rocutan, que é um impeditivo para fazer laser em qualquer parte do corpo. Porque dá uma sensibilidade na pele. Então, deve assim... queimar isso aí. Sim, queima. Dá queimadura até de 3º grau. Então, a gente precisa ter esse contato com a pessoa que vai realizar o procedimento. E hoje, na era digital, tá difícil, porque as pessoas querem atendimento via WhatsApp. Então, a gente ainda passa orçamentos, porque é muito ruim você você vai buscar um tratamento, você não sabe nem quanto custa, não tem noção do preço e tal. Então, a gente passa. Mas eu vou ter que cortar isso, porque realmente está muito difícil de trabalhar assim. É um desafio, né? Eu acho que talvez, eu não sei se isso faz sentido, é porque para fazer a tatuagem, você não precisa ser um profissional de saúde. Exato. Você precisa ser um artista. Exatamente. Entendeu? Um artista. Concordo. Mas pra remover, acho que as pessoas associam a mesma coisa. Que acho que vai no estúdio de tatuagem e fala assim, pus, remove. Mas a história é outra, né? Exatamente. E assim, muitas pessoas chegam até mencionando relação à dor, relação a preço. As pessoas às vezes falam assim, pra fazer eu gastei 200 reais. Agora você tá me cobrando por sessão pra remover 350? Cada sessão? Então, assim, são processos diferentes, né? Então, assim, o insumo de cada profissão é diferente. E, realmente, a gente está lidando com o sistema imunológico, a gente está lidando com o corpo. Então, o ideal é que a pessoa que faça a remoção, ela seja da área da saúde. Então, eu sempre toco isso. Hoje, eu ministro cursos para as pessoas que estão nessa área. E todas as pessoas que me procuram e que não são da área da saúde, o primeiro conselho que eu dou é façam uma faculdade na área da saúde, porque é fundamental você ter noção e entender como o corpo funciona. E logo assim, né? Logo do jeito que anda o sistema de fiscalização, mas eu acho que logo vai ser uma coisa só da área da saúde. Porque é uma coisa séria, né? É uma coisa que você pode queimar e lesionar uma pessoa. Quem é que vai ser responsabilizado? Né? Exato. Se a legislação permite, tem esse gap. Então, exato. Alguém vai ter que ser. A gente tem... Igual você falou, tem 3 classes aí, né? Tem os médicos, tem a área da saúde e tem
os que não são da área da saúde. Então, eu acho que realmente o mínimo é ser da área da saúde. E os médicos, eles realmente torcem muito o nariz pra gente, que somos de outras áreas aí. Só que a gente precisa entender que quando abriu essa área da estética para outros profissionais da área da saúde, isso baixou o custo para o consumidor final, né? Porque quando a pessoa fazia qualquer tipo de tratamento estético apenas com dermatologista, o custo é muito alto. Então, tem todo um leque da profissão ali envolvido também. E também tem que entender um pouco, que não é porque é um profissional da saúde, por exemplo, farmácia, odonto, essas coisas, que eles vão fazer o procedimento. Tem uma pós-graduação nisso, tem um estudo envolvido nisso, teve uma capacitação para fazer, né? Exato. Então, assim, tem esse diferencial. Tem esse diferencial, porque pessoas da área da saúde, não é só ser da área da saúde, não é só ser um biomédico, um farmacêutico, um enfermeiro e fazer a remoção. Tem sim, tem uma pós-graduação e tem que ter especialização na área também para saber o que está fazendo. Agora eu vou voltar àquela pergunta que eu fiz esse parênteses enorme. Qual o desafio, assim, que você acha para uma pessoa que vai procurar uma remoção de tatuagem, que é o mais frequente, assim? Você mencionou o valor e eu queria saber também o valor. Pode falar aí um valor médio, né? Eu sei que muda da intensidade da caneta, do tipo de tatuagem, do local, das sessões. Mas existe um valor médio? O valor médio é o preço médio, tô brincando. Bom, depende. Hoje em dia, a gente tem um valor, assim, de R$500 por sessão na tatuagem, vamos dizer, desse tamanho. Só que depende da tatuagem, porque tem tatuagem que é totalmente preenchida, tem tatuagem que é só contorno. Então, depende... A dosagem de valores também é de quantos disparos a gente vai ter com laser. Entendi. Então, tatuagens mais preenchidas, que vão ter mais disparos, vai ser um pouquinho mais caro. Agora, se for a mesma tatuagem, só no contorno, vai ser mais barato. Então, às vezes, não é só por tamanho, é por preenchimento também. Entendi. Tudo gente, vai tudo ter depende, vai ter que passar na consulta, tudo depende. Né? Vai ter que passar na consulta, pegar lá o valor que vai ser, a média. Como tudo na área da saúde, você tem que fazer isso. Passar lá e depois ver os preços. Exato. E aí, eu quero saber, além do valor, assim, da quantidade de sessões, o que você acha que é o maior desafio, né? Qual o maior impeditivo para alguém, às vezes, que quer remover uma tatuagem? Olha, primeiro é a ansiedade, de fato, porque é um tratamento demorado. Algumas pessoas nos procuram e falam, eu achei que fosse mais rápido, achei que ia com uma única sessão. O valor também, porque a gente tem que entender que no país que a gente vive, as pessoas às vezes somam muito. Às vezes você coloca R$500 o valor da sessão e ela já multiplica por 10. Eu vou gastar 5 mil para remover. E muitas vezes você não vai gastar 5 mil para remover. Às vezes ali com 4 sessões você vai conseguir fazer o processo de despigmentação total. Só que ficou muito padronizada essa questão de 10 sessões. E isso é um problema, porque nem sempre é 10 sessões. E as pessoas já começam a multiplicar, já começa aquela loucura. Não é assim, calma. Primeiro vamos fazer um plano de tratamento, entender como vai ser e fazer uma sessão. A gente não tem problema, por exemplo, em fazer uma sessão por ano. A gente pode fazer uma sessão, esperar 1 ano, 2 anos para fazer outra sessão. Então, a questão da grana, muitas vezes, é porque a pessoa relaciona que ela vai ter que gastar todo aquele dinheiro todo mês e já multiplica por 10. Então, esse é um grande impeditivo que as pessoas colocam na cabeça. E a dor, né? Tem pessoas que têm muito medo de dor, porque tem muita gente que fala por aí, dói muito para remover, eu não quero sentir dor e tal. Que dói mais do que pôr. É verdade. Não dá pra negar. Eu não minto quanto a isso. As pessoas, no ato da avaliação, falam dói. Eu removo 4 tatuagens, então eu tenho propriedade em dizer sobre isso. Só que no consultório, a gente tem, por exemplo, um resfriador de pele, que chega até menos 35 graus. Então, a gente vai fazendo uma crioanalgesia. A gente coloca ali um resfriador na pele durante um tempo antes, durante o tratamento. Isso evita danos térmicos na pele e também ajuda a amenizar a sensação de desconforto. Só que o que eu posso dizer é que é muito rápido. Então, enquanto uma tatuagem, vamos falar assim, meu antebraço aqui, essa região, demoraria aí 5 minutos para fazer o processo de remoção. Então, é uma dor aguda rápida. Entendi. Então, por isso que se torna bem insuportável. E a gente também tem que levar em consideração que para fazer a tatuagem doeu também. Para remover vai doer. A questão de anestésico, algumas pessoas utilizam anestésico. São tópicos, né?
Na realidade, o que faz efeito, né, que vai melhorar o processo de dor, teria que ser injetável, teria que ser ali um bloqueio, teria que ser ali uma intradermoterapia ali na região. Só que é muito polêmico essa parte. Eu, particularmente, fiz uma solicitação para o meu conselho regional, porque assim, na legislação não fala que o farmacêutico esteta pode fazer intradermoterapia, mas não coloca os fármacos que ele pode utilizar. Então, fica muito aberto. Sim. Então, essa questão eu falei para o conselho, eu quero saber de vocês, posso ou não posso? Aí eles falaram, olha, no nosso entendimento, pode, mas a gente tem que mandar para o CFF, que só o Conselho Federal que pode falar pode ou não pode. A gente não tem poder de falar que sim ou que não. Já tem mais de 8 meses que está lá, até hoje eu não tive uma resposta. Com certeza. Então, assim, ninguém quer assumir o risco de falar que pode. Até porque se a gente fizer um anestésico numa pessoa que tem alergia àquele fármaco, a gente não tem, reverter, né? Então, é muito difícil. E isso em todas as áreas. Então, se a gente for falar, só o médico pode aplicar porque ele tem recurso de voltar uma pessoa de uma parada cardiorrespiratória. Nem todo local. Nem todo local. Nem todo se ele estiver dentro de um consultório, ele não vai conseguir ter esse recurso. Se a gente falar de um dentista, muitas vezes também ele não vai ter esse recurso. Então, assim, é muito discriminado ainda não está muito certo. Então, assim, a gente vai atrás, só que a classe da saúde precisa se unir. A classe da saúde precisa falar, e aí, é certo ou é errado? Porque quem tá fazendo naquele limbo. De pode, mas não pode. Aí, quando dá alguma coisa ruim, aparece na televisão e fala, mas aí o CRM vem em cima e fala, mas não podia, porque não era médico. Então, eu acho que precisa ser mais aberto, assim, precisa ter uma legislação clara, se pode ou não, pra gente utilizar. E como não tem essa legislação clara, eu optei por não utilizar. Legal. É prudente, assim, né? Até para evitar essas coisas. Eu já vi algumas clínicas, né? Na área de odonto, por exemplo, que a gente faz sedação e algumas anestesias que não são locais. Sedação parece uma boa para isso, hein? Você dormir e acordar sem a tatuagem, me parece bem interessante. Você fala sedação consciente com óxido nitroso? Isso. Ah, sim. Eu até procurei, né? Essa especialização para eu fazer. Só que... não tem legislação, mais uma vez, independentemente, também não fala se sim ou se não. E envolve toda uma outra questão. Para a gente fazer um anestésico ou uma sedação em um ambiente de consultório, a gente tem que ter um desfibrilador portátil, por exemplo. Para a parada cardíaca, você se garante ali. Você se garantir. Então, assim, hoje, eu procuro, assim, nossa, eu fui consumindo esse tipo de material. Cadê um lugar para capacitar a gente para fazer isso? Porque eu tive pessoas, por exemplo, que vendem esse tipo de maquinário. Não, vem aqui, doutora, você faz aqui o treinamento, você já está apta a fazer a sedação. Eu não faço isso. Eu não tenho esse tipo de coragem. Eu acho que a gente está lidando com a vida de outro ser humano. Total. Não uma questão de, aconteceu alguma coisa, a pessoa morreu ali na minha bancada, na minha mesa, na minha maca. Eu não vou dormir à noite. Não é uma questão de alguém me defender ou falar que eu estava certa ou que eu estava errada. Então, se eu... Foi sob sua responsabilidade. Exatamente. E é interessante essa questão, né, e séria da saúde, né? Porque às vezes as pessoas acham que são procedimentos muito simples, procedimentos muito tranquilos. E, na verdade, não é, né? Eu ia fazer uma micropigmentação na sobrancelha. E aí, eu lembro que quando eu era criança, se escrevia caneta, aí depois eu tirava a caneta e ficava a marca, assim... da caneta, ficava alto, né? Alergia ali. Aí eu lembrei disso, porque eu nunca mais escrevi na mão, né? Então, assim, aí eu peguei e lembrei disso. Aí eu falei na hora, fui lá fazer. Eu falei assim, eu lembro de ter alergia à tinta quando eu era criança. Ela falou, não, então vamos fazer um teste pra ver se tem... Ela já ia fazer direto. Aí ela decidiu fazer o teste em volta na orelha. Cara, foi ela, o trem subiu aqui, ó, tudinho. Tá vendo? Cara, se colocasse isso no meu olho... Pensa. Depois eu ia pesquisar, assim, vi uma menina que ficou cega, cara. Que ela tinha alergia à tinta, colocou aqui e inflamou tanto que deu problema no nervo óptico. Tá vendo? Então eu falei, cara, é sério, né, essas coisas. Tudo tem que ser muito regulamentado. Pra tirar também, meu amigo, é mais complexo ainda, né? Eu tenho pessoas que falam, que chegam e eu assusto. Eu prefiro assustar do que a pessoa chegar achando que tá indo fazer uma escovinha no cabelo, no salão de beleza. Eu falo, olha... Você vai sair daqui com a região totalmente inchada, vermelha, processo inflamatório instaurado bem grande, um edema bem evidenciado. Eu tive ontem uma pessoa que eu tive que falar, ela falou, sábado eu tenho meu aniversário de casamento. Eu falei, então não faça.
Era uma despigmentação de sobrancelhas. Não faça. Tem um evento próximo, não faça. Porque é algo que muitas vezes pode acontecer ali de ficar até 10 dias esse processo inflamatório assim, instaurado. Então, a gente tem que ter essa ciência de quando falar não também. Não faça, não é assim. Espera passar. Espera. Calma, vai primeiro pro seu evento, depois você volta. Né? Então tem que ter isso. E aí nessa questão de, por exemplo, de sobrancelha, também acho que deve ser um auge, assim, né? Porque teve a moda dos Charlie Chaplins. Todo mundo saiu com a sobrancelha de Charlie Chaplin. E agora o pessoal tá meio que entendeu que tava muito antinatural, né? Tem até alguns que fica bacana, gente, mas assim, é raro. Eu só vejo que dá errado, né? Você só vê que dá errado, com certeza. Você deve ver que dá errado todo dia. Eu só vejo que dá errado. Isso aqui foi tirando ou a cor era mais laranjada? Esse caso aí, a sobrancelha inicial era totalmente escura, né? Preta. Só que aí, muitos profissionais, quando chegam nessa parte aí de ficar laranja ou vermelho, não conseguem evoluir o tratamento. Então, as pessoas nos procuram porque a gente tem técnica avançada, porque a gente faz aí nesse tipo de pigmento. E também a gente faz associação em combinação de laser. Não é tão simples de remover esse pigmento quanto o pigmento escuro, totalmente preto. Então, quando chega aí é um desafio, mas a gente consegue. E sem contar que a gente ajuda bastante na harmonização do rosto, de um modo geral, né? Não, com certeza. Sobrancelha é a moldura, gente, do rosto. Não tem... A gente tem... mais escura também já começou ali... Já começamos o processo de remoção. Então, assim, tem muita gente que tem essa dúvida, né? Será que vai acabar com os meus fios? Será que meu pelo vai ficar igual? Claro que na hora que a gente faz o laser, a gente tem uma lesão ali nos fios, porque eles vão sentir, sim, a passagem do laser. E isso é fundamental, o intervalo entre as sessões. Então, eu sempre toco nessa tecla, tanto para profissionais da área da saúde que fazem remoção, quanto para pessoas que procuram esse tipo de atendimento, dê intervalo entre as sessões. Não tem de ficar fazendo sessões a cada 30 dias. Isso lesiona tudo. Porque quebra. Aí o corpo tem que eliminar, entendeu? Não adianta. Exato. Aí seu corpo tem que eliminar. O pelo ali, ele vai sentir a passagem do laser. Então, vai ter uma quebra de pelo, vai ter uma queda de pelo, vai ter a pele da região. Então, tudo isso. Agora... Quando a gente faz da forma correta, é esse tipo de resultado que a gente tem. Um resultado totalmente natural. E aí, com o passar do tempo, se sobrar algum resquíciozinho, o corpo continua eliminando. Nossa, ficou ótimo aqui, né? Sim. A gente não consegue ter muito resultado de depois, porque as pessoas não voltam. Já deu certo. Aí fala, tira uma foto pra mim, aí tira aquela foto toda embaçada, assim. Aí não dá pra ter uma noção. Mas esses casos, assim, às vezes a pessoa tá fazendo um processo de despigmentação de sobrancelhas e uma remoção de tatuagem, aí a pessoa volta pra fazer a remoção e a gente tira a foto. Então, é difícil de ter esse parâmetro total. Você tem que tatuar tem mais aqui de sobrancelha. Essa também a gente conseguiu uma quebra bem bacana. É claro que se a gente for fixar o olhar ali, a gente ainda vê um resquíciozinho. Uma sombrinha bem leve. Só que isso aí a gente tem que entender que com o passar do tempo, o corpo vai continuar eliminando. Então, chega num ponto desse que tá praticamente imperceptível, não tem por que continuar com laser aí. Entendi. É só aguardar, dar tempo ao tempo que vai sumir. Que legal. Não, gente, volta lá. É incrível, né? Assim, como que isso foi moda, né? O pé quadrado. Bem quadrado. É difícil. E sem contar que puxam sempre fora da sobrancelha. Eu não sei por que tentam levar essa cauda. Porque acho que é o ideal, assim, da pessoa que nasceu perfeita, né? Mas a gente não nasceu perfeito. Não nasceu todo mundo, não. São poucos que deram a sorte de ter a sobrancelha. É verdade. Desenhada. Aí, tatuagem, você tem aí? Tem. Essa aí é um caso que a gente tem essa parte branca, né? A parte branca a gente sempre tem que tomar cuidado, porque o branco ele não absorve a energia do laser. Ele reflete. E quando ele absorve, ele oxida e puxa pro verde. Então é o branco que faz isso. E agora tá na moda branco, né? Todo mundo quer colocar branco nas tatuagens e isso vai ser uma dor de cabeça na hora de remover. Então, assim, se tem a opção de fazer sem branco, faça sem branco. Que se você se arrepender lá na frente, vai ser mais fácil de remover. O branco, por exemplo, nesse caso, a gente teve oxidação e ficou verde, sim, a região que tinha branco. Só que
Se a gente tivesse dado um intervalo de tempo maior, às vezes de 6 meses entre uma sessão e outra, isso não teria acontecido. Isso é porque vai muito laser em curto intervalo de tempo. Ansiedade. Nesse caso aí é porque ela ia mudar do país. Ela ia morar na Flórida e ela falou, olha, não tem jeito. Mesmo que fique uns pontinhos verdes, eu prefiro fazer. Então, a gente discute tudo isso antes, né? O custo-benefício. E ela optou por fazer. Mas a gente já tá tratando esse verde também. Daqui um dia não tem nem verde mais. Aí depois, quando fica assim, faz outras sessões no futuro? E outro tipo de laser. Aí a gente já utiliza aí laser de CO2 para melhorar o aspecto da pele. E também o laser de rubi, que é próprio para pigmento verde. Ah, legal. Então, aí já tem que mudar a tecnologia também. Nesse caso aí, é a tatuagem da Larissa. A gente começou com o processo de remoção aí, porque tinha alguns traços tortos, né? Já estava falhando em alguns pontos, em outros pontos estava bem escura. Mas a gente nota na pele, por exemplo, hoje se você olhar de perto, tem a marca da agulha. Então, às vezes, a gente consegue remover o pigmento, mas fica ali o desenho pela agulha. Então, por isso, a gente vai utilizando o laser de CO2 para fazer uma regeneração de pele. Para fazer um estímulo de colágeno ali naquela pele e melhorar o aspecto da pele. Então, a gente tem a tatuagem de pigmento e a tatuagem sem pigmento também. Nossa. Que é por conta do atrito da agulha com a pele. Então, isso também a gente tem que ir tratando, porque senão vai ficar uma tatuagem fantasma, né? Sem pigmento, mas vai estar lá. Entendi. Nesse caso aí também foram pouquíssimas sessões. Não dá pra ver nada. Assim, eu por mim ainda faria mais uma nele, mas ele falou, não, pra mim tá ótimo. Então, assim, resultado final não é o que a gente acha que tá bom. É a pessoa que te procura, fala, não quero mais, pra mim tá bom, acabou. Né? Então, nesse caso aí foi assim. Essa ela mudou daqui de Goiânia, ela foi morar em outro estado e depois mandou a foto pra gente, com 2 sessões. 2 sessões? Isso porque da última sessão que a gente fez, ela deu 1 ano pra mandar essa foto. Então, o corpo continua fazendo o processo de eliminação. Bacana. Então, assim, praticamente imperceptível, né? Então, a gente consegue ali um processo de eliminação de 90%. Muitas pessoas perguntam, como que fica após o processo de remoção? Depende. Nesse caso aí, a gente não teve peso de mão, né, na tatuagem. Então, não lesionou a pele. Agora, se a pessoa já vem com o tecido totalmente em alto relevo, passa a mão, já sente ali um tecido fibrosado, provavelmente vai ter uma cicatrizinha ali da agulha no final do tratamento. E os nomes? Sempre os amores eternos que aparecem pra gente tirar. Nesse caso aí é de filho, mas expandiu muito o traço. E a gente precisa ter uma consciência que muitos tatuadores não falam. É que tatuagem que vai tomando sol durante longos períodos de tempo, elas vão sofrendo microinflamações e com isso vai expandindo, vai pegando esse pigmento e vai expandindo o traço. Então, pessoas que querem ter tatuagens bonitas, não pode tomar sol, tem que evitar sol. Até com protetor? Até com protetor, porque o protetor ele vai evitar ali, ele não vai evitar absorção de energia solar pela tatuagem, por exemplo. É igual você pegar um extrato bancário, se você colocar onde tem luz, com alguns dias ele vai desaparecer. Agora, se você colocar numa gaveta escura, ele não vai, porque o pigmento ele perde elétrons para a luz. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Quem quer ter tatuagem bonita não pode ficar se expondo ao sol. Tem que pensar bem, né? Escolhas, exatamente. Tatuagem bonita, então, meu amigo. Sem sol, né? Sem sol. E tem alguns cuidados com a pele, né? Você falou de alguns lasers que ajudam depois nessa questão da pele. Mas, por exemplo, fiz a remoção hoje. Que cuidados que eu tenho que ter com a minha pele após uma sessão de tatuagem, por exemplo? Bom, eu sempre peço para os próximos 3 dias as pessoas evitarem sol, evitarem também tratar a região como se fosse uma lesão mesmo, um machucado, né? A gente sempre orienta uma pomada específica de acordo com cada caso. A gente sempre pede para a pessoa também evitar, por exemplo, uma tatuagem no pé. Evitar em andar... vou andar no shopping com a rasteirinha. Então, a gente está levantando ali poeira, bactéria, tudo para a região. Então, a gente tem um risco de infecção na região. Então, tudo isso tem que ser amenizado ali. A pessoa que faz, ela tem que tomar um certo cuidado, né? Nos primeiros 3 dias. Evitar a exposição solar também, porque pode inflamar mais a região e também ter hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, tudo isso a gente pede para evitar. E hidratar a região, porque esse é o básico. Hidratação tanto via oral, né? Bebendo líquido, quanto passar ali um hidratante na região. A pele, ela precisa ser hidratada. Então, tem pessoas, por exemplo, que nunca hidrataram. A gente fala, nossa, não tem esse hábito. E é difícil você colocar esse hábito.
Então eu falo, olha, faz parte do seu tratamento. Se você quer uma remoção boa, com pele boa no fim do tratamento, tem que passar todos os dias hidratante. Tem que ter esse cuidado, Tem que ter esse cuidado. E nós temos aqui um quadro que chama Mito ou Verdade. É aquele bate e volta, aquele jogo rápido, onde eu faço as perguntas que todo mundo de casa quer saber se é mito ou verdade. Então aí, a primeira pergunta. Tatuagens antigas são mais difíceis de remover do que tatuagens recentes? Mito. Porque a tatuagem antiga, ela pode ser mais fácil por conta da qualidade de tinta. Mas se a gente pegar uma tatuagem de hoje fine line, ela é muito mais fácil de remover também pela quantidade de carga pigmentária. Então, essa questão aí é muito... Depende, tudo depende. Mas tem uma coisa que fala assim, que tatuagens mais de 5 anos é melhor para ser removida, ou se for tipo imediato? Fiz a tatuagem, arrependi. É porque assim, a qualidade de tinta era bem ruim, né? Antigamente. E também porque ali o corpo ele já conseguiu eliminar algum tipo de pigmento. Então a tatuagem, quando ela faz, ela fica bem viva na pele. Passa aquele processo cicatricial, ela vai ficando desbotada, ela não fica tão viva a cor. Por quê? Porque os pigmentos que estavam ali menores, o corpo já eliminou no processo cicatricial. Então, assim, falam que sim, mas eu tenho muitos casos de tatuagens antigas que são muito difíceis de remover e tatuagens recentes que foram muito mais fáceis de remover. Então, tem essa variação, né? Tem. Aqui, outra pergunta. A remoção de tatuagens a laser sempre deixa cicatrizes? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário, fazendo da forma correta não fica nada de cicatriz, né? É claro que a gente tem que ter entendimento que o corpo reage de qualquer forma a qualquer momento, mas fazendo da forma correta, dando o intervalo de tempo correto, utilizando a tecnologia correta, a associação correta, muito difícil ficar cicatriz. E agora uma pergunta polêmica. Qualquer tatuagem pode ser removida com sucesso? Pode sim. A gente tem que tomar cuidado naquelas tatuagens multicoloridas. Tem umas tatuagens agora de anime que o pessoal tá fazendo, que quando eu vejo eu falo, meu Deus, isso pra tirar vai dar um trabalho, porque são tatuagens assim de cores muito vivas e muito coloridas. Então, provavelmente, quando a gente tava falando de 1 ano e meio a 3 anos para remover, nesses casos vai ser muito mais. Se a gente não tiver tecnologias mais recentes saindo aí, a gente vai ter casos bem complexos daqui para frente. Mito ou verdade? Tatuagens feitas em determinadas áreas do corpo são mais difíceis de remover do que outras? Sim. Em pé, por exemplo, é bem mais complicado. Bem mais difícil, causa mais efeitos adversos do laser. Então, o processo cicatricial é mais lento. O processo de recolhimento é mais lento. Então, se for fazer uma tatuagem, tenta fazer aí na região do tórax, que é mais fácil de remover. Vamos pro ombro. Vamos para as costas, vai pra virilha ali, tá legal. Mito ou verdade? Despigmentação com químico, né? Com química. Ela é mais agressiva do que com laser? Mais agressiva. E assim, até hoje a gente não tem artigos científicos, nada que tenha um resultado comprobatório dela. Então, as pessoas que utilizam hoje, que eu tenho prática clínica, vivência clínica com essas pessoas, elas muitas vezes utilizam pigmentos que estão ali recalcitrantes, pigmentos difíceis de remover. Então, elas fazem essa associação a fim de tentar uma outra via para ter mais quebra. Porém, a gente, tendo técnica avançada e tendo laser correto, não tem necessidade de utilizar química nenhuma. E também é uma substância que vai pro corpo, né? Sim. Que tem que ser... E muitas vezes vai ter uma lesão bem grande ali de epiderme. Então, se a gente tem um método mais seguro, mais eficaz, eu não vejo por que fazer com química. Mas tem pessoas que defendem essa linha. Eu não sou dessas. Talvez porque por causa do... Pensando aqui, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Talvez o custo do equipamento. Sim, você tira porque é só o produto. Porque é um ácido que custa ali R$200, né? Então, enquanto um laser, você vai ter que investir alguns milhões. Alguns R$1.000 pra dar certo. Então, é isso. Mari, você acha que tem alguma pergunta que eu deveria ter te feito e eu não fiz? Você fala, Rafa, não posso sair daqui sem que a pessoa saia sabendo isso e isso. Ou alguma dica pra quem tá ali com a tatuagem? A dica que eu sempre dou é procure profissionais que realmente estejam qualificados, que saibam o que estão fazendo. Pessoas que dominam um assunto, que sabem o que está fazendo, ele vai te explicar de uma forma que vai te convencer que ele domina aquele assunto. Confiança, né? Então, o que eu vejo hoje de problema no nosso mercado é esse. Que muitas pessoas não sabem o que estão fazendo de qualquer jeito. Com lasers que não tem Anvisa, não tem certificação aí pelo Inmetro, que não são regulares para estar apto a trabalhar. Então,
tomou decisão, não gosta mais, está decidido a remover, comece logo, porque demora. Não espere ter um grande evento, eu vou casar para querer remover. Vai lá e remove. Se você não removeu 1 ano e meio atrás, talvez hoje seja uma boa hora. Eu já tive propostas assim, o que eu faço para você remover com uma sessão? Vou chamar um cirurgião. Tentar cortar, arrancar a pele. Fazer um enxerto, aí dá certo. Exatamente. E aí eu tenho aqui uma outra pergunta dentro dessa área ainda, assim, eu acho que fica dentro dessa área de tatuagem, que são as maquiagens definitivas, né? Sim. Minha mãe trabalhava num lar de idosos, era muito interessante, que tinha uma senhora lá que tava, assim, nos seus 80 anos. E aí ela passando muito mal e tal, assim, cara, você olha pra cara dela, toda maquiada, entendeu? Maquiagem definitiva ali, total. Entra dentro dessa área também, essa remoção? O laser de despigmentação, ele trabalha com todo tipo de pigmento. Seja ele maquiagem ou seja tatuagem, de um modo geral. Agora, a gente tem que tomar cuidado com alguns pontos. Por exemplo, aquele airline, que é aquele lápis, né, definitivo que fazem nos olhos. Para fazer o processo de remoção, como o laser ele pode agredir os olhos e tem todo o poder de cegar uma pessoa, tem que colocar protetor intraocular. E esse protetor intraocular, ele pode arranhar uma córnea, ele pode ter uma lesão dos olhos, tem que ser colocado ali com uma pomada lubrificante para evitar. E tem pessoas que também têm muita agonia nos olhos. Então, tentar colocar um protetor intraocular não é todo mundo que vai ter, que vai aceitar esse tipo de tratamento. Então, sem contar que também é uma região muito sensível, que tem muitas terminações nervosas. Então, é bem desconfortável, tanto para colocar o protetor... já é perigoso, já né? é fazer perigoso, a tatuagem aqui Mas era moda uns anos atrás. Hoje, graças a Deus. Hoje parou. Não, mas na verdade as pessoas daqui uns anos vão olhar e falar assim, sobrancelha, era antigamente. O povo vai ficando mais consciente, a gente tá torcendo por isso, né? E a gente tem também casos de micropigmentação labial, que eu vejo o pessoal que dá errado, né? Então, muitas vezes fica laranja. Nossa. As pessoas nos procuram e é uma região de mucosa, uma região de pele extremamente sensível. Então, vai ser bem agressivo o processo de remoção. Tem total formas de remover, mas é bem agressivo. Faz um preenchimento sem querer, já vai sair com a boca. Talvez ele seja mais rápido, não? Porque é mais vascularizada a região de lábio. É mais rápido. Coisa ali de 1 ano, a gente consegue fazer um processo de remoção ali, 1 ano e meio. Mas deve ser muito dolorido. Dói. Esse não tem pra onde correr, não. Dói mesmo, porque a região é extremamente sensível. Maria, a gente vê muito assim, igual eu tava falando, né? No YouTube a gente pesquisa, vê várias tentativas que as pessoas tentam fazer tudo em casa, né? A gente tenta clarear dente em casa, aí não clareia o dente, mas queima a gengiva, ganha clareamento gengival e um enxerto pra ser pago no futuro, né? De gengiva. E com a tatuagem a gente vê que tem essa mesma coisa, né? Das pessoas tentar remover a tatuagem em casa. Sim, apareceram já vários casos assim que é difícil até falar sobre isso, mas que não remove e que ainda pode causar uma lesão de pele. Já tive casos de pessoas que fizeram café quente e jogou em cima da região para queimar a região, para poder fazer uma raspagem. Não queimou, não fez a raspagem, a tatuagem continuou na região. Ganhou uma queloide. Ganhou uma cicatriz. A gente teve casos, assim, a gente tem muito caso de pessoas que às vezes não estão satisfeitas em determinados âmbitos da sua vida e faz uma tatuagem e se arrepende. Já tive casos de pessoas que passaram faca na região da tatuagem. Então, vem com a região totalmente com queloide e a tatuagem continua lá. Porque a pessoa com a faca pra tirar, ela vai ter que cavar muito fundo. E também não acho que é um vai. desespero, né, cara? É um desespero. Mas é isso, não gostou? O jeito é fazer um processo de remoção com um profissional. Porque não tem método caseiro para remover, né? Tem pessoas que pegam castanha de caju e passam na região a fim de queimar também. Vai queimar a região de epiderme, a região muito superficial. E não é onde está a tatuagem. A tatuagem está mais profunda, está mais embaixo. Então, esses métodos, infelizmente... Só causa dor. Só causa dor, cicatriz, manchas e não vai remover a tatuagem. Não vai remover a tatuagem. Não vai resolver. E... pensando assim um pouco, né, sobre o que leva a pessoa, né, a remover uma tatuagem, às vezes desespero, pode acabar sendo uma questão voltada à autoestima da pessoa, de voltar, né, porque, gente, a gente passa por muita etapa na vida, muita coisa, e a gente acha que algumas coisas definitivas na vida, a gente acha que 2 coisas são definitivas, por exemplo, um relacionamento e uma tatuagem, por que não unir os dois, né? Fantástico. Aí que bom que nenhum dos dois é definitivo, né, que dá pra tirar agora os dois.
Não precisa ser. Mas, assim, em relação à autoestima da pessoa, né? Então, você já teve algum caso, assim, que você falou, cara, essa pessoa realmente precisava disso, de ter essa autoestima devolvida, alguma coisa assim? Sim, a gente tem um caso... Esse caso, se eu tivesse condições de entregar um resultado mais rápido, seria o caso que eu faria de tudo para entregar. E faço, né? Mas é um caso de uma pessoa que tinha o nome do ex tatuado e eles tiveram uma relação conturbada. E hoje, assim, ela tem medida protetiva contra ele. Um processo de divórcio bem sério. E as pessoas chegam, choram. E a gente, assim, quando eu pensava no âmbito da estética, quando eu entrei nessa área... eu tive um professor de pós-graduação que ele, primeira aula, por que você está fazendo estética? Eu fui a única que eu acho que deu uma resposta honesta. E falei, olha, eu acho uma futilidade, mas é uma área que está dando dinheiro, então eu quero entrar para ver o que vai ser. Ele falou, você vai mudar muito a sua concepção no decorrer aí da sua carreira. E, de fato, hoje tem pessoas que chegam assim, que choram, porque realmente é algo que está mexendo com a autoestima dela. Então, são casos assim que se a gente pudesse fazer mais rápido, faria. Mas, infelizmente, é o processo. Para chegar no resultado final, tem que passar pelo processo e o processo é lento. Mas, nesse caso específico, eu gostaria muito de, com uma única sessão, remover, mas não é assim, infelizmente. Que a gente muda, né? Várias coisas mudam e é isso, né? Então, assim, é muito intenso. E depois, nesse local, a pessoa pode tatuar outra coisa em cima? Pode. Ou a pele... Normal. Qualquer outro tipo de tatuagem. Tem pessoas que fazem um processo de clareamento para fazer uma cobertura. Então, assim... É mais rápido, né? Muitas pessoas optam por isso. Então, é sempre uma possibilidade, né? Porque às vezes a tatuagem tá tão escura e que se for para cobrir, tem que cobrir com um desenho muito grande. Às vezes, muito pigmentado. Então, isso tudo interfere ali no processo de fazer uma nova tatuagem. Então, sempre os tatuadores pedem para clarear. E a gente clareia e depois eles fazem outra tatuagem por cima. Legal. Então, assim, além das pessoas não usar métodos caseiros para remoção de tatuagem, fica uma dica também, né? Gente, não tatua o nome de ninguém, não, meu amigo. Você tatuar o nome do seu filho, vai com um bom tatuador e cuida com só pra não ficar um trem esquisito. Sim. Mas, de resto, desenha um símbolo. Não é? É algo que represente. Uma coisa que representa, talvez, a fase da sua vida, né? Alguma coisa, assim, mais pra você, né? Sim, porque moda muda, né? Eu tenho um beija-flor nas costas aqui, dos anos 90. É o que você tá tentando tirar ou esse vai ficar? Esse não, eu tô tirando também. Todas as antigas que eu tenho, eu tô tirando. Mas moda muda, nome passa. E eu tenho um caso, que esse caso foi diferente dos demais, porque a maioria termina e vai lá remover. Esse foi ele e a esposa, e o nome era da esposa. Aí ele foi pra tirar e ela... Não, por mim ele não tirava, eu até faria o nome dele em mim. E ele, não, eu já te demonstrei prova de amor, a gente já tem 3 filhos, não tem necessidade mais eu continuar com essa tatuagem. E hoje ele remove a tatuagem com o nome dela. Então, é um caso atípico. A maioria realmente é porque acabou a relação e não... Enfim, quer tirar. Não deu certo. Atual não aguenta olhar pro nome da ex. Complicado. Caso de família acontece lá. E aqui agora temos um quadro que você não sabia, que chama Momento Mustache. Mustache, gente, deixa eu pegar aqui. Mustache é um parceiro nosso e ele sempre manda uma lembrancinha de agradecimento por sua presença no programa. É sempre algo que eles enviam, que a gente não tem uma noção muito do que é. Eles enviam as embalagens aí e nós vamos pegando e colocando. Então pode abrir e ver o que eles prepararam aí pra gente. Vamos ver aqui. Legal, hein? Gostei dessa parte. Ó. Garrafinha da Mustache. Foi bem-vindo, viu? Porque eu bebo pouca água. Tá não deveria. Precisa pra hidratar a pele. Eu ouvi dizer que precisa pra hidratar a pele. Você ouviu dizer por aí, né? Que precisa. Quem tá removendo precisa muito. Agradeço muito. Muito obrigada aí.
por vocês chamarem a gente para ter esse momento também pra gente discutir esses assuntos, porque tem muitas pessoas com dúvida e muitas pessoas nos procuram, às vezes, com a ideia de que o processo de remoção é de um jeito e realmente é totalmente diferente. E eu vou beber água aqui, ó. Isso aí, hidratar. Os tatuagens vão ficar felizes. Né? Vão gostar. Mari, obrigada, viu? Um prazer enorme receber você aqui, trazer um assunto para realmente esclarecer, né? Trazer luz, né? A esse assunto que é pouco falado, pouco mencionado, tem muitas dúvidas, né? Igual a gente tá falando nos bastidores, que vocês recebem muitas mensagens, umas 150 mensagens por dia, e muitas são curiosidade, tentando saber, entender um pouco a área, os processos. Então, realmente, quero agradecer por você estar disponibilizando seu tempo, vir aqui pra gente trazer clareza aí na nossa comunidade. Eu agradeço, muito obrigada, e é bom a gente sempre ter esse momento para compartilhar essas dúvidas aí da galera. Passa suas redes pra gente, a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, mas quem tiver interesse, principalmente se você for de Goiânia e quiser uma remoção tatuagem, gente, já sabe, né? Vai aqui no link aqui embaixo, aqui da Mari, encontra ela aí. Isso aí, Mari Branquinho Estética. O Instagram aí, segue, que lá tem muito resultado, tem muita coisa que a gente vai postando do nosso dia a dia, os resultados que a gente tem. Então, tem muita coisa boa lá, muitas dicas também. Bacana. Então é isso, muito obrigado por sua participação aqui. Se você chegou até esse momento, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada nas nossas redes sociais. E também, gente, se você está nos vendo pelo YouTube, nós temos o áudio no Spotify para facilitar a vida da galera. E o Spotify agora aceita imagens também. Então, se você não viu as imagens, você está ouvindo isso no Spotify, olha aí na tela aí que vai aparecer as imagens do antes e depois e das tatuagens também. Então é isso, até o próximo episódio e tchau!